Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo e o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais também, vai ser um prazer conhecer você melhor e sempre que possível eu vou tentar responder os seus comentários e as suas dúvidas também, ok? Seja a boca de Deus e compartilha já esse vídeo aí para uma galera, para pessoas que você ama e pessoas que você sente no seu coração que precisam ouvir esta mensagem. Eu tenho certeza que você vai lembrar de muitas pessoas agora. Então, manda esse vídeo para frente aí, vamos divulgar a palavra de Deus junto comigo, amém? O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Nós podemos dizer que a mentira é um pecado que muitos lutam continuamente contra na sua vida diária, no seu cotidiano. É daqueles pecados que muitas vezes as pessoas se escorregam facilmente, sem saber o grande problema em que estão se metendo. O grande problema do pecado da mentira é que ele muitas vezes é considerado pequeno diante de outros pecados maiores e também ele tem um acesso muito fácil a todos aqueles que o cometem. Quer dizer, você não precisa sair do conforto da sua própria casa para cometer o pecado da mentira. E por que as pessoas mentem tanto? Simplesmente porque a facilidade de inventar uma história na sua cabeça muitas vezes é mais fácil do que encarar a realidade, encarar as consequências que você terá que sofrer se contar a verdade, se deparar com a verdade da sua vida. Outras vezes apenas encontram como única maneira de fugir dos maiores medos e novamente, as mentiras nunca trazem um bom resultado duradouro, positivo de felicidade na vida. Na verdade, quanto mais uma pessoa mente, mais ela precisa continuar mentindo, pois ela sempre vai precisar de uma nova história que não é verdade para encobrir a última mentira. Sabemos que o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai de todos aqueles que praticam continuamente a mentira. Quando uma pessoa começa a mentir, ela às vezes confunde a verdade com a mentira. E também, ela pode declarar mentiras como se fossem verdades. E aí nós podemos chamar de sofisma. Coisas que parecem ser verdade, mas que na verdade têm um fundo total de mentira. O diabo adora esse tipo de comportamento simplesmente porque ele habita neste comportamento. Ele é tudo contra a Deus e ele sabe que Deus gosta da verdade. Deus abomina lábios mentirosos, como lemos em Provérbios. Nosso Deus é o Deus que gosta dos esclarecimentos, é o Deus que trouxe luz para dentro de nós. Então, toda vez que nos posicionamos com a verdade, Deus habita neste posicionamento. O Espírito de Deus faz parte desta posição em que nos colocamos. Por isso, a mentira tem que ser abominável aos olhos do cristão, aos lábios do cristão. Nós, cristãos, não estamos cheios de espírito de mentiras. Não. Estamos cheios do Espírito da verdade. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo.
Nós vemos que o Espírito da Verdade pode receber as mensagens de Deus. É a única maneira que Deus pode agir através da sua vida. Quando você habita na mentira, quando a mentira toma conta do seu dia a dia, você não dá espaço para as verdades de Deus quanto ao futuro da sua vida. Provérbios 6,16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provavelmente não foi uma coincidência que mentiras apareceram 2 vezes dentre as coisas mencionadas sobre o que Deus odeia. Como cristãos, devemos estar sempre atentos sobre o que sai de nossas bocas e sempre nos distanciarmos de situações e pessoas que nos colocam em compromisso com circunstâncias complicadas. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. A mentira é a língua nativa do diabo. Nós, como filhos de Deus, não devemos de qualquer maneira ou qualquer forma estarmos associados ao pai da mentira, das trevas. Precisamos entender que a mentira faz parte da natureza humana. Ninguém ensina os bebês a mentir, mas crianças pequenas começam a contar mentiras. É apenas algo que eles fazem pela própria natureza que eles exibem. Então, você precisa, como pai e como mãe, ensiná-los que a mentira não é algo de Deus, não vem da parte do Senhor. É parte do pecado que habita na carne humana. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o discernimento e nós entendemos que toda mentira vai nos levar para mais mentiras. Então, os nossos filhos e os pequenos precisam aprender isso desde o princípio. Para os novos convertidos, aqueles que estão bebês na fé, muitas vezes os antigos costumes tomam conta da sua vida muito mais do que os novos costumes de cristãos. Para estes, eu aconselho, busquem a Deus todos os dias e peçam para que Ele encha-os com o Espírito Santo de Deus. Existe apenas uma maneira de se livrar do espírito da mentira, é se preenchendo do Espírito da verdade. À medida que você começa a tirar espaço da mentira, a verdade começa a tomar conta de todos os quartos de dentro do templo que você habita, o templo de Deus que você carrega, o seu corpo, a sua mente, a sua alma e tudo o que você faz. A partir desse momento, Deus consegue se comunicar com você de maneira pura e santa. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Outro conselho para você que é novo convertido, mas também para você que já há muito tempo se converteu, mas mesmo assim entende que ainda tem o pecado da mentira em muitas situações da sua vida. Fale menos. Aquele que fala menos consegue domar a sua língua. E as palavras que saem da sua boca são dosadas de maneira santa, de maneira sábia. Busque em Deus o silêncio. Busque em Deus a sabedoria ao abrir os seus lábios para falar. Muitas vezes, quando falamos demais, estamos querendo apenas impressionar e passando uma imagem de que somos muito além do que realmente somos, de que fazemos muito além do que realmente fazemos. Provérbios 10:19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Faça uma proposta em seu coração. Mesmo que a verdade lhe custe, se mantenha na verdade, mesmo que você tenha que estar sozinho, mesmo que você tenha que se afastar de um lugar que você tanto ama, de pessoas que você ama, simplesmente porque você disse a verdade. É claro que existem maneiras de se dizer a verdade, e existem verdades que ainda não devem ser ditas se não lhe foi perguntado. Você não deve ser um fofoqueiro, ou você não deve sair falando de tudo da sua vida. Entenda bem, aqui a verdade de Deus tem a ver com uma vida verdadeira, uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida onde você não finge que é alguém e não é esse alguém. Mas é claro, se você está num propósito de oração por algo ou alguma situação, você não precisa contar para ninguém. Não é essa a verdade que eu estou dizendo. Chegará um tempo onde o anticristo reinará sobre toda a terra. E todo aquele que não adorar o anticristo ou a imagem colocada dele será enforcado. E neste momento você precisará dizer a verdade, que você é um seguidor de Cristo, que você é testemunha de Cristo aqui na terra. E por mais que isso doa, naquele momento, Deus estará contigo, pois você nunca deve negar que você é filho de Deus, que você é um seguidor e testemunha de Cristo Jesus aqui na terra. Por isso, fortaleça-se na palavra. É tempo de se preparar. É tempo de viver uma vida na verdade. Baseie-se na verdade, mas guarde as palavras para você e diga apenas o necessário. Não abra a boca para falar besteira. Feche os seus lábios e pense antes de falar. Ouça as pessoas ao redor. O mundo precisa de pessoas dispostas a ouvir as pessoas ao redor. O mundo precisa de empatia. O mundo precisa de você se preocupando mais com o outro do que apenas com você, a sua verdade mentirosa. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.